Filipenses, capítulo 3, dos versos 12 ao verso 16. Palavra do Deus eterno nos diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Amém. Pai, em nome de Jesus, fala, Senhor, ao nosso coração. Edifica, ó Deus, as nossas vidas. Ao relermos o texto tão conhecido, texto tão falado, tão ministrado, que possamos nesta noite sermos edificados e fortalecidos pela graça maravilhosa e soberana do Senhor. Obrigado, meu Deus, pelas bênçãos derramadas sobre nós. Obrigado, meu Deus e meu Pai, porque vencemos e haveremos de vencer, porque em Cristo somos mais que vencedores. Que a graça maravilhosa do Senhor, Pai, seja abundante no nosso coração, nos irmãos que aqui estão nesta noite, naqueles que estão assistindo, acompanhando pela internet, aonde quer que estejam, sejam agora tocados, abençoados e fortalecidos. Os que estão em viagem, proteja-os, ó Deus, guarda-os, ó Pai, e traga-os de volta protegidos pelo Senhor. Esta é a oração que lhe fazemos com gratidão, orando sempre em nome de Jesus. Amém. Tema de hoje, relembrando esta palavra tão importante: deixo para trás. No verso 13, Paulo diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Veja nessa introdução que Paulo, o grande apóstolo, aquele que teve um encontro com Cristo a caminho de Damasco, aquele que fora transformado de modo extraordinário pelo Senhor, o último dos apóstolos, o último apóstolo foi Paulo. Os irmãos lembram, que já falei aqui, que para ser apóstolo tem que carregar algumas marcas, e a primeira marca do verdadeiro apóstolo é aquele que primeiro fora comissionado, chamado pelo próprio Jesus. A segunda marca é alguém que viu com seus olhos o Senhor Jesus. Paulo, a caminho de Damasco, ele viu a Cristo, ele conversou com Cristo, ele viu aquela luz que brilhou fortemente, e o Senhor disse: tu és para mim um vaso escolhido. E a terceira marca é aquele que recebe uma missão dada pelo próprio Jesus. Ele não é vocacionado pela igreja, não é chamado pela igreja, mas é chamado por Cristo pessoalmente. Ele vê a Jesus pessoalmente, recebe a missão pessoalmente de Jesus. O último apóstolo da Bíblia fora o apóstolo Paulo. Ninguém mais hoje pode ter o título de apóstolo. Nós somos hoje pastores, ministros do Evangelho, não apóstolos, segundo
o ensinamento da palavra do Senhor nosso Deus. E este grande homem, dizendo aqui aos filipenses, nessa segunda parte do verso, ele diz o que ele fazia, o que ele estava fazendo. Mas uma coisa eu faço, uma coisa. E esta uma coisa que ele fazia mudou a sua trajetória, mudou a sua vida. E é isso que eu quero compartilhar com os queridos e amados, nobres irmãos e irmãs, nesta noite, em nome de Jesus. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para aquelas que diante de mim estão. Nós estamos terminando um ano, mais uma semana. Essa é a última semana, o último domingo, última semana do ano de 2022. Vamos adentrar, Deus querendo, no próximo domingo, no novo ano, no novo momento da nossa vida. Mas o que nós hoje devemos deixar para trás? O que nós não podemos carregar conosco, levar? Veja que muitas pessoas, vem ano e vai ano, passa ano e mais ano, elas continuam carregando coisas que Deus mandou deixar para trás. Deixe isto para trás, não leve com você. Muitas pessoas querem um ano diferente, muitas pessoas buscam coisas diferentes, querem experiências diferentes, experimentar algo diferente, mas jamais poderão experimentar algo diferente, fazendo sempre as mesmas coisas. Então é preciso deixar para trás. Na sua trajetória de vida, certamente, deixa eu fazer aqui uma pesquisa rápida. Talvez todo mundo, mas eu vou fazer. Quantos aqui já mudaram de casa mais de 3 vezes? Levanta a mão assim. Mais de 3 vezes já mudei de casa. Aí, ó, a maioria. Só a Frank não, nasceu em Barbacena, está lá até hoje, né? Não mudou. Mudou uma vez só, né? Casou, mudou para outra casa, né? Mudou para o fundo, né? Na mesma casa, mas mudou, né? Mudou. Casou, era solteira. Casou com o diácono mais sério da igreja, que é o Derli. Um homem de uma seriedade tremenda, que nem dá um sorriso, né? Um homem maravilhoso. Bênção de Deus, tive a honra de fazer o casamento, né? Veja que quando você muda de casa, você não carrega tudo que estava na casa anterior. É ou não é? Você não leva tudo. Você deixa muita coisa para trás. Faz isso aqui, não vou levar, isso aqui está velho. Esse sofá aqui está velho demais. Não vou levar. Você vai no seu escritório limpar as gavetas, ou em casa, e joga fora um monte de coisa. E sabe aquelas sacolas, aqueles sacos de lixo cheio, carregado, não é assim? E você pergunta, por que eu guardei tudo isso? Por que eu guardei tudo isso? Por que eu não deixei isso para trás? E vai juntando muita coisa desnecessária, que às vezes aquilo torna um peso na sua trajetória, torna um peso na sua vida, algo que você não precisa carregar, e fica carregando. Na mudança você desfaz de um monte de coisa, organizando o escritório, desfaz de um monte de coisa, mas na vida é assim também. Nós precisamos aprender a deixar para trás o que a Bíblia manda deixar para trás. Eu quero mencionar algumas coisas aqui, bem práticas. Primeiro, deixo para trás a minha velha vida. Paulo está dizendo, Paulo está ensinando, que a velha vida tem que ficar para trás. Minha velha vida, olha o que a palavra de Deus disse no Coríntios 5,17:
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, se eu estou em Cristo, se eu vim para Jesus, me tornei nova criatura, as coisas antigas passaram, coisas novas se fizeram. Então a minha velha vida, ela tem que ficar para trás. Eu não fiz, não posso fazer do cristianismo mais uma coisa que eu vá carregar, mas o cristianismo é o essencial. A velha vida fica para trás. Não é como aquela pessoa que foi dar um testemunho dizendo: olha, antes de ser cristão, eu fumava e tossia muito. Me tornei cristão, eu parei de tossir. Ele tem que parar de fumar. Agora não estou tossindo mais. A velha vida, a vida de não cristão, fica para trás. Quando a pessoa casa, a vida de solteiro fica para trás. Quando o casal tem filhos, a vida de apenas o casal fica para trás. Agora é uma família, agora é filhos, as responsabilidades aumentam. Paulo está dizendo: olha, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então não pode a pessoa querer ser abençoada por Deus carregando a velha vida. A Bíblia, palavra do Senhor, Efésios 4, 22 a 24, diz, no sentido de que quanto ao trato passado, nós pregamos aqui em Efésios, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais o novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Veja, eu preguei aqui, estou pregando aos domingos de manhã em Efésios, vou voltar o ano que vem a terminar a carta de Paulo aos Efésios, querendo Deus, ter vida e saúde. Veja, Paulo fala no sentido, quanto ao trato passado, velho homem, que se corrompe segundo a sua concupiscência, no engano, vocês vos renoveis no espírito do vosso entendimento, renovado no espírito do entendimento, revistais o novo homem, agora é criado segundo Deus, justiça, retidão, procedente da verdade. Irmãos, a gente encontra tanta gente aí dizendo ser cristão, mas com as marcas e as características carregando o velho homem. E você diz: este não pode ser cristão. Não tem como ser cristão. Não tem como ser alguém lavado pelo sangue do Cordeiro, se tem todas as marcas da concupiscência, todas as marcas do velho homem. Nós nos tornamos novos, fomos resgatados, fomos comprados por alto preço, e isso é preciso ser dito dia após dia, ano após ano, às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, pré-adolescentes, aos idosos, aos casais, a todo mundo. Você agora que é cristão, a bagagem do velho homem fica para trás. Já contei aqui, certa feita, uma irmã preciosíssima, de uma outra denominação, de uma outra igreja, ela veio ao gabinete falar comigo. Uma senhora já com seus mais de 50 anos de idade. Ela disse: pastor, posso conversar com o senhor? Eu disse: pois não, minha irmã, eu não tenho coragem de conversar com o meu pastor. Digo: pois não, estou aqui, posso lhe atender. Ela veio,
chorou. Ela disse: pastor, não sei o que fazer. Eu disse: o que está acontecendo, minha irmã? E ela abriu o coração dizendo: meu marido ama sites indecorosos, pornográficos, e todo santo dia ele vai visitar estes sites. É líder na igreja tal, um dos líderes da igreja, mas traz com ele esta vida, e isso me dói muito o coração. Ou seja, alguém dizendo ser cristão, carregando o velho homem. Eu não posso levar na minha vida o velho homem, pois o velho homem, ele morreu ao conhecer a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Por isso a Bíblia diz: aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, roubava, não vai roubar mais, nem furtar mais. Ele vai trabalhar com as próprias mãos. Ele tem que se revestir do novo homem. Então a Bíblia está dizendo que o meu velho homem, ele fica para trás. Paulo, na sua trajetória, quanta coisa errada ele fez, mas após o encontro com Cristo, ele foi o novo homem. Antes ele matava, prendia, surrava os cristãos, judiava dos crentes, mas quando se tornou cristão, esta velha vida ficou para trás. E ele dizia: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. As pessoas precisam entender que ser cristão não é viver de qualquer maneira. Ser cristão é viver de uma maneira diferente, diferenciada, em nome do Senhor Jesus. Dias atrás alguém veio num gabinete dizendo, de uma outra denominação também, de uma outra igreja: pastor, eu vou me divorciar. Eu disse: mas meu amigo, pela terceira vez? O que é isso? Não aguento mais. Digo: o senhor está errado. O senhor está errado. Isso não é correto. Ele disse uma palavra que me alegrou. Pelo menos ali eu fiquei feliz. Ele disse: eu não esperava outra coisa ouvir de um ministro do Evangelho. Foi: louvado seja Deus, pelo menos isso, né? Você não pode dizer que está certo, está errado. Você precisa se acertar. Pessoas querem viver a vida, mas não querem ser cristãos autênticos e sinceros. Elas querem ser conduzidas pelas circunstâncias, pelo momento, e não pela santa palavra de Deus. Aí vem aqueles absurdos de pessoas que eram grandes no passado, que dizem hoje que a Bíblia tem que ser atualizada, que tais cânticos não podem cantar mais, como eu falei dias atrás. O velho homem fica para trás. E agora que você é cristão, você fala: a partir de hoje, o que vai guiar a minha vida é a Bíblia Sagrada, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Nós precisamos disso aqui. Paulo então está nos ensinando. Vamos para frente. Deixo para trás todos os meus pecados. Todos os meus pecados ficam para trás. A palavra do Senhor nos ensina isto. A Bíblia Sagrada: e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Então todos os nossos pecados ficam para trás. Eu não vou mais levá-los. Eu não sei qual é o teu pecado, eu não sei qual é o teu pecado de estimação, mas pela Bíblia, a palavra do Senhor, ela diz que todos eles ficam para trás, porque todos eles receberam o perdão de Deus. Perdoando todos os nossos delitos,
A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, mas Paulo diz, haveremos de pecar para que a graça de Deus se torne mais abundante, e ele responde, de maneira nenhuma. Então uma vida de pecado fica para trás, porque agora você está buscando a santificação, você está buscando a santidade, e você quer viver na nova realidade de vida, em nome de Jesus, a nova vida prometida para o cristão, desfrutada pelo cristão, Deus garante na vida do cristão, para a honra e glória de Deus. Então todos os pecados foram perdoados. Quanto pecado Paulo cometeu, mas Paulo não ficava assim, olha como eu pequei, como eu errei, como eu falhei, olha o que eu fiz, que eu deixei de fazer. Ele fala, não, eu estou perdoado, eu esqueço, eu avanço e vou para frente. Você que é cristão, não pode viver pedindo perdão pelo pecado a vida inteira, porque o Senhor já te perdoou, e você não é mais pecador. E se vier a cometer um pecado, naquele momento você pede perdão, levanta a cabeça e vai para frente em nome de Jesus. Paulo fala, eu estou lavado pelo sangue do Cordeiro, você está lavado pelo sangue do Cordeiro. Não sei se você lembra de uma história que eu contei aqui, há uns 12 anos atrás, de uma jovem que entrou numa igreja e ela tinha um propósito na sua vida, e o propósito da sua vida era tirar a vida. Literalmente. E ela cometeu um pecado, e as pessoas disseram que não tinha mais perdão para ela, que ela estava condenada ao inferno. E ela diz, eu vou assistir o último culto, e após o último culto eu vou dar cabo da minha vida. Ela entrou na igreja, a mensagem era essa naquele dia, não importa o tamanho do teu pecado, Deus te perdoa, não importa o que você fez, Deus te restaura, e hoje você pode viver perdoada e restaurada de uma maneira diferente. E ela naquela noite entendeu a mensagem do Evangelho, se rendeu a Jesus, se entregou ao Senhor Jesus, e não deu cabo da sua vida, e viveu uma nova vida na presença de Cristo. Glória a Deus, amém? Poder da mensagem, poder da pregação, poder da palavra de Deus. Por isso que nós não conseguimos imaginar no mundo espiritual o que está acontecendo quando estamos ministrando uma palavra séria de Deus. Quando estão na presença de Deus, pessoas estão ouvindo, o mundo está agindo, mas o Espírito Santo está operando, e vidas estão sendo salvas e resgatadas. Que nós nem conseguimos imaginar aonde o Evangelho chega, a palavra de Deus chega, o que está acontecendo. Mas nós vamos caminhar sem pecado. Não há pecado tão grande que Deus não possa perdoar, não há falha tão grande que Deus não possa apagar. Deus está virando a página da vida e dando uma página limpinha, em branco, dizendo, reescreva a sua história. Olha quem era Paulo. Antes era Saulo, é o nome dele. Deus muda Saulo para Paulo, de Tarso. Quanto pecado, quanta falha, mas agora ele estava pregando a palavra do Senhor. Esse é o poder do Evangelho. Ele mesmo chegou a dizer aos romanos, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Era o novo Paulo, um novo homem, perdoado todos os nossos delitos, todos os seus delitos foram perdoados, e quem escreve a Colossenses fora ele, dizendo, e a vós outros que estáveis mortos, Deus em Cristo perdoou, nós somos perdoados. Talvez você ouve esta palavra minha e fala, pastor Edinaldo, isto é muito simples. Ou alguém diga, isto é muito profundo. E outro fala, mas isso é singelo, eu já entendi isto. Na minha vida, isso já é uma realidade. Mas meus irmãos, minhas irmãs, tem muitas pessoas que nos procuram e dizem no telefonema, ou no WhatsApp, ou pessoalmente, eu não creio que o meu pecado é perdoado, eu vou carregar as consequências do meu pecado a vida inteira. E elas estão sofrendo por causa disso.
E nós precisamos dizer a elas: teu pecado está perdoado, teu fardo foi tirado, teu peso foi tirado. Você pode voltar a sorrir, você pode voltar a se alegrar, você pode erguer a sua cabeça, porque Deus, quando olha para você perdoado, Ele não lembra mais dos seus pecados, porque a Bíblia diz que Deus perdoa e Deus esquece. Você consegue imaginar na soberania de Deus, em todo o seu poder, Deus esquecer? E nós só cremos nisso porque a Bíblia diz. E a Bíblia é verdadeira. E você fala assim: Senhor Deus, o Senhor lembra no dia tal que eu cometi um pecado? Deus fala: eu não lembro. Não tem lembrança. Vou ver nos livros, manuais celestiais, não tem nada aqui escrito. Você consegue imaginar isto? Deus, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, dizendo: eu não lembro, eu esqueci. Quanto pecado Pedro cometeu, Deus o restaurou, esqueceu dos seus pecados de traição, que o negou, traiu a Jesus. Jesus se esqueceu após perdoá-lo. Se Deus esqueceu, quem somos nós para ficarmos lembrando? Vou repetir. Talvez você que me ouve ou que me assiste seja um desses, que está sofrendo hoje porque cometeu algo no passado, e isso até hoje você está sofrendo. Deus está dizendo a você: não sofra mais, eu já te perdoei, e eu nem lembro mais. Então você pode erguer a sua cabeça e dizer: eu nasci de novo, sou uma nova criatura, lavado pelo sangue do Cordeiro. Só o diabo lembra do pecado passado, mas Deus não lembra. Às vezes alguém erra, você olha para a pessoa e fala: mas ele cometeu tal erro, ele cometeu tal falha, ele fez isso, ele fez aquilo. Para mim não importa o que a pessoa fez, para mim o que importa é o que a pessoa é agora, em nome de Jesus. E a igreja tem que agir assim. A este cometeu um pecado no passado, não tem mais jeito, não tem mais solução para ele, nunca mais será ninguém na vida. A Bíblia não vê assim. Como devemos tratar o pecador arrependido? A Bíblia nos ensina, restaurando a posição, como o filho pródigo foi restaurado, a sua posição de destaque. Deus me deu a graça, no longo de mais de 30 anos de pastor e pastorado, mais de 30 anos já tem de pastor, estou ficando velho, mais que o Itamiro já, mais velho que o Itamiro, parece até meu filho Itamiro, nem cabelo nasceu ainda, tão novo ele é. Mas tive a honra de restaurar muitas pessoas, muitas, que nós não olhamos o passado, olhamos o presente. A igreja não olha o passado, ela olha o presente, para garantir o futuro da pessoa, e Paulo fala: esquecendo-me, eu avanço para aquelas que diante de mim estão, prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, não apontem o dedo, apontem Jesus. Fala: Jesus pode te mudar, te restaurar. Ele só pede uma coisa: que se arrependa. Se arrependeu, está restaurado. Vai e não peques mais, porque a graça de Deus está sobre a sua vida. Nunca olhe para alguém dizendo não tem solução, porque em Deus tem solução. Eu lembro de alguém que dizia sobre Paulo: eu não gosto de ouvir Paulo, eu não gosto de ouvir Paulo, porque Paulo para mim não é cristão, porque olha o que Paulo fez. Essa pessoa fica pensando no que ele fez, e não naquilo que Paulo se tornou, e acaba rejeitando até a Bíblia naquilo que Paulo está dizendo.
Quem que pregou no Pentecoste? Pedro. E alguém, se você fosse escolher um pregador para pregar no dia de Pentecoste, maior dia, o maior momento da história, é o cumprimento de Joel, descido do Espírito Santo, e ali levantasse os voluntários para pregar, e ali estava grandes homens, ali estava Noé, digamos, né? Ali estava Moisés, ali estava João, ali estava o próprio Paulo, exemplo, estou dando um exemplo, Paulo não era convertido ainda, mas digamos que Paulo ali estivesse Paulo, ali estivesse os demais, ali tivesse aquela multidão, Tiago, vamos pegar Pedro, Tiago, João, só os três. Você deixaria Pedro pregar? Deixaria sim ou não? Não deixaria? Humanamente falando, deixaria hoje, você sabe a história, mas você deixaria aquele homem, esse negou a Cristo, esse não conhecia Jesus, esse virou o rosto para Jesus, este não é digno de subir ao púlpito e pregar no dia de Pentecostes, esse jamais vai subir no púlpito para pregar um dia tão importante. Manda João, porque João é o discípulo amado que deitava no peito de Jesus, que fala do amor, o discípulo amor, manda Tiago, que Tiago também é maravilhoso, mas Pedro não deixa Pedro pregar, Pedro que pregou, para dizer a você, não importa o que ele fez, o que importa é que ele se arrependeu, ele mudou de vida. Então, ao olhar para alguém, olhe para a pessoa cujos pecados ficaram para trás, e hoje é nova vida, em nome de Jesus, amém, irmãos? Por que eu digo isto? Que o Espírito Santo revela que há muitas pessoas com vergonha de voltar para a igreja, com medo de serem acusadas, com medo de ser apontadas, com medo de ser injuriadas, com medo de ser isoladas pelos erros que cometeram, achando que a igreja não vai aceitá-los de volta, mas a igreja aceita de volta, porque o evangelho é da reconciliação, é da volta em nome de Jesus. E nós precisamos acordar para isso. Nós não apontamos o dedo, nós apontamos a Jesus. Por isso o pecado fica para trás. Amém? E essas pessoas querem voltar, voltem para a igreja, aqui é o seu lugar, você está longe, volta para a casa do Pai, nós te recebemos de braços abertos, aqui é o seu lugar. Não importa o que você fez, deixou de fazer, o importa é que você volte, isso é importante, volte, porque você está perdoado, e vai ser abraçado, e vai ser restaurado, pelo poder de Deus, em nome de Jesus. A igreja não põe gente para fora, a igreja abre a porta para as pessoas entrarem. O Senhor só pediu arrependimento, quebrantamento, e elas vêm quebrantadas, voltando para os braços do Pai. Deixo para trás os meus pecados. Colossenses 2,14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. Ele cancelou o escrito de dívida. Nossas dívidas estão pagas, encravando-o na cruz com cravos. Mas não foi um papel que foi pregado na cruz, foi Jesus. Então a sua dívida foi paga. Você entra um novo ano, na última semana, e não vai carregar o seu pecado, porque o pecado ficou para trás. Você agora é um santo, uma santa, restaurado pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Não há mérito, é graça dele sobre nós na cruz do Calvário. Deixo para trás, Hebreus 12:1, desembaraçando-nos de todo o peso,
Estou desembaraçando o peso do pecado que nas mentes nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deus tem uma carreira proposta. Essa carreira proposta por Deus tem que correr com perseverança. Mas para correr com perseverança na carreira proposta, tem que desembaraçar do peso do pecado. Confesso o pecado a Deus e deixe. Pastor, eu preciso confessar para o Senhor o meu pecado, para o pastor? Não precisa, nem quero saber. Confesse para Deus e receba o perdão de Deus, e está lavado, restaurado, redimido em nome de Jesus. Esse negócio de confessionário não é bíblico. Vou confessar para o padre, vou confessar para o pastor, vou fazer ali umas indulgências, receber umas indulgências. Isso é besteira. Confessa direto para Deus e deixa Deus te perdoar, e você com perseverança vai correr a carreira que lhe está proposta em nome de Jesus. Amém, irmãos? A carreira proposta, Deus derramando esta graça, então desembaraçando de todo o peso e do pecado que tem nas mentes nos assedia. O pecado assedia e você fala: eu o repreendo, ele não mais faz parte da minha vida. Amém? Em nome de Jesus. Desembaraçando. O que mais vou deixar para trás? Deixo para trás tudo o que deixei de fazer. Tudo que deixei de fazer, eu deixo para trás. Tudo que eu não fiz. Paulo diz: quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me e avançando, deixo para trás tudo que deixei de fazer. Não vou ficar a lamentar pelo que não fiz. Ah, se eu tivesse feito tal coisa. Ah, se eu tivesse feito assim. Ah, se eu tivesse agido daquela forma. Tudo que você não fez, tudo que você deixou de fazer, meu irmão, minha irmã, deixa para trás. Já foi. Lembra aquelas pessoas que falam assim, desta maneira: ah, se eu pudesse voltar há 30 anos atrás, ah, se eu pudesse voltar há 60 anos atrás, e vem a Dalva e fala: ah, se eu pudesse voltar 98 anos atrás, ah, se eu pudesse voltar a esses anos atrás. A Alice vem e fala: ah, se eu pudesse voltar 18 anos atrás, que é a menininha novinha ainda, ah, se eu pudesse voltar 18 anos atrás, ah, se eu pudesse voltar há tantos anos atrás. Irmão, ninguém vai voltar. Máquina do tempo é ficção. Não existe. Embora que nós somos bem conservados, porque dormimos dentro de uma plataforma de formal, mas não tem como voltar atrás. Ah, se eu tivesse feito diferente, se eu não tivesse ofendido aquela pessoa, você já fez, deixa para trás. Já pediu perdão, vai para frente em nome de Jesus. Tudo o que deixei de fazer, eu deixo para trás. Deixa eu voltar aqui. Não vou ficar a lamentar pelo que não fiz. Tem gente que vive uma vida de remorso. Ah, deixei de dar um abraço no meu pai quando estava vivo, deixei de dar um abraço na minha mãe quando estava viva, deixei de falar uma palavra para o meu irmão quando estava vivo, deixei de falar para o meu tio, para a minha tia quando estava vivo. Já foi, deixa para trás. Não adianta ficar remoendo. Já foi. Se eu pudesse voltar atrás, se eu tivesse ajudado aquela pessoa, se eu tivesse, meu irmão, deixa para trás. Já foi. Se eu pudesse, se eu tivesse sido um bom filho, se eu tivesse sido uma boa filha, se eu tivesse, meu irmão, já foi. Deixa para trás. Deixa para trás. Fala: já foi. Já era. Não tem mais o que fazer. Se eu tivesse tido mais tempo com ele ou com ela, se eu tivesse, meu irmão, já foi. Já foi. Deixa para trás. Se você quer avançar,
de uma maneira diferente. Se você quer prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, deixa para lá, deixa para trás. Alguém me ofendeu lá, deixa para trás, deixa. Libera o perdão em nome de Jesus, deixa para trás. Deixando para trás, deixo para trás minhas dores e ansiedade, eu deixo para trás. As dores que a vida lhe causou, as dores que o mundo lhe trouxe, a ansiedade ligada à expectativa ansiosa do amanhã, o que será do amanhã, interligada à dúvida, interligada à incerteza, à depressão, à angústia, às minhas dores e ansiedades, deixa para trás. Porque a Bíblia diz, eu preguei isso na quarta-feira, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, 1 Pedro 5,7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Estou lançando, estou largando, estou entregando e não vou pegar de volta. Eu dizia quarta-feira, aquela canção que nós cantamos aqui, vou levar meus problemas a Deus, entregar meus problemas a Deus. Aí a pessoa canta, vou levar e vou entregar, aí acaba o culto, ela sai da igreja e alguém pergunta para ela, como está a sua vida? Ela diz, eu estou cheio de problemas. Mas o miserável não entregou para Deus no altar, na oração, no cântico, não entregou, miserável, pegou de volta. Se entregou agora, são problemas de Deus, não mais teu. O rei Josafá orou, Deus fala, o problema agora é meu, deixa que eu resolvo. A gente não consegue resolver problema nenhum. Põe nas mãos de Deus que Ele resolve todos em nome de Jesus. Há várias crises, vários casais enfrentaram crises. E Deus deu a graça de restaurar. Mas da forma bíblica cristã, colocando nas mãos de Deus, e outros falam assim, não, eu preciso ajudar a resolver, eu tenho que agir, e se intrometeu na vida de um e na vida de outro, e foi para o divórcio, e arruinou todo mundo. Porque a gente entrega a Deus, e Deus que resolve, em nome de Jesus. E as pessoas se dizem muito espirituosas, querem intervir, querem agir, e estragam tudo. O casal para não separar tem que fazer o curso Casados para Sempre, MMI, porque se fizer esse curso não separa. Aí tem casais que faz 7 dias do curso, 13 aulas do curso, e na última aula dá até um testemunho, que como foi bom, e no dia seguinte separa. Não é assim que resolve. Não é um curso a mais. Curso ajuda, mas não resolve. As aulas ajudam, mas não resolve. Quem resolve é Deus. Amém? Por meio do Espírito Santo, é Deus. É o joelho no chão, é a oração. Não é porque fez um cursinho, formou lá no Sobral, que é o que sobrou do Mobral, e acha que agora está formado, é doutor, agora nada mais me derruba. Não é isso, é Deus. É a graça de Deus. O resto só ajuda. Se eu fosse num culto a mais, não é o culto, é Deus. É Deus. Se eu lesse mais a Bíblia, não é nem a leitura, é Deus. Tem gente que lê a Bíblia como lê num jornal qualquer, não adianta nada. Lê a Bíblia só na hora passa um problema, vou ler lá, e só fica não lendo Salmos, ou só tem aquela praga que tem em casa chamada caixinha de promessa. Já disse que eu queimaria todo aquilo, se eu achasse, eu queimo, taco fogo naquilo. Caixinha de promessa. Qual é a promessa de hoje? Nós vamos escrever aqui, eu, Alberto, caixinha das obrigações bíblicas. Ninguém vai comprar, vamos ter que doar. Que ninguém compra. É Deus.
lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, lançando sobre ele. Não vou mais andar ansioso, deixo para trás. Veja isso aqui, eu gosto das 3 palavras: confie, aceite e veja. Já falei isso aqui numa pregação. Confie em mim, Deus. Aceite agora, veja depois. Quando eu preguei e falei esse texto, alguém vai lembrar, você vai na oficina mecânica, tem o Derli aí que é o melhor mecânico de Cascavel, pela frase, 40% de comissão, pode passar para o Alberto depois, e outro 40% para o Eriton. E você leva o carro lá, digamos que a irmã Ingrid leva o seu carro, lá deu problema no carro, leva lá para o Derli. E o Derli começa a desmontar o carro da irmã Ingrid, e a irmã Ingrid fala: por que está fazendo? Vou tirar essa peça. Mas por que você vai tirar essa peça, diácono Derli? Porque eu tenho que tirar essa peça para ver o que está acontecendo. Ele pega lá uma chave, sei lá qual chave for, qualquer uma, e começa a soltar os parafusos. Ela diz: mas você precisa tirar esses parafusos, cuidado para não riscar o carro. Vou agora tirar os parafusos, mas essa peça aí pode estragar o carro, danificar o carro, tem que tirar mesmo, sim, tem que tirar, mas o macaco vai erguer o carro, não vai estragar por baixo. Ele vai dizer o quê? Irmã, vai dar uma voltinha, vai passear, vai ver o que tem algo para fazer, confia em mim, aceite, veja o resultado depois. A irmã sai para dar um passeio com o seu marido, o Eriton, vai lá tomar um café, na casa do pastor Ronaldo, toma lá um café delicioso, depois volta na oficina, ela pega o carro e fala: como o carro ficou bom? Eu não disse? Confie, aceite, veja depois. Pare de questionar a Deus, confie em Deus, aceite que Deus está te tratando e veja o resultado depois na sua vida. Confie em Deus. Pare de questionar a Deus: por que o senhor faz assim? Por que o senhor está agindo dessa maneira? Por que disso? Por que dessa dor? Por que desse sofrimento? Por que disso, daquilo, daquele outro? Confie em Deus e verás depois o que vai acontecer, em nome de Jesus. Mas tem gente que Deus está tratando, Deus está trabalhando, ele não confia, ele não aceita, ele fica questionando a Deus. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Aí depois vê a obra concluída e fala: que maravilha, como ficou lindo, como Deus é soberano. E eu questionei à toa. Não pergunte o porquê, pergunte para quê. Se você confia em Deus, deixa Deus trabalhar na sua vida. Saiba que Deus está assentado no alto e sublime trono, em nome de Jesus. Confie, aceite, veja depois. Deixe para trás, deixe os meus traumas. Há traumas na sua vida que você carrega na sua história. Há traumas, uma vida traumatizada. Fala: hoje eu vou deixar para trás, no último domingo deste ano, eu deixo para trás os meus traumas. Não vou carregar os traumas da vida, não vou carregar as encrencas que esses traumas me geraram. Eu estou deixando para trás todo e qualquer trauma, em nome de Jesus. Não fique cultivando os traumas da vida, as decepções da vida. Não fique cultivando, deixe para trás. Deixe para trás os meus medos. Medo de ser feliz, medo de recomeçar, medo de uma nova história, medo de novo ano, medo. A Bíblia diz: não temas, pois eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Onde está escrito isso? Isaías 41:10. Onde está escrito isso na Bíblia? Isso, Isaías 41:10. Sabe a Bíblia de cor, né, irmã? Leia a Bíblia. Não temas mais os meus medos. Confie em Deus. Não tenha medo.
Não tenha medo das más notícias. O salmista chega a dizer que ele não temia nem as más notícias, porque ele confiava em Deus. Confia no Senhor, não tenha medo do amanhã, porque Deus continua no controle, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Estou com medo, estou apavorado, cheio de pavor. Não, eu confio em Deus. Não tenha medo. Ainda que um exército se acampe, se levante contra ti, vai cair, porque Deus está contigo em nome de Jesus. Não tenha medo. Deixe para trás minhas decepções e amarguras. Há decepções que você carrega contigo, amarguras que você carrega ao longo da sua jornada. Você está de mudança para um novo ano, só resta uma semana, está levando as decepções de 2022, está levando as amarguras de 2022, está carregando decepções de 50 anos atrás. Nunca esqueci quando comecei o pastorado, há muitos anos atrás, fui pastorear uma igreja, primeira igreja que eu me tornei pastor. Eu já pastoreava uma igreja como seminarista, já era o líder principal da igreja, depois fui ordenado pastor, assumi uma outra igreja, e ali conheci uma história de dois casais, eram irmãos, mas um não gostava do outro. Eu fui descobrir por que eu não gostava do outro. Esses dois eram casados já havia mais de 50 anos, já tinha feito bodas de ouro, os dois casais, os dois. Tinha filhos, netos, bisnetos, tataranetos, mas um irmão não gostava do outro. Eu fui descobrir por quê. Isso é porque quando eu conheci a minha esposa, meu irmão olhou para ela e gostou dela também, e desde aquele dia não gostam dele. Já tinha passado 50 anos. Ambos casaram, ambos tinham seus lares, moravam um de frente para a casa do outro na mesma rua, netos, bisnetos, mas guardavam aquela decepção, aquela mágoa, porque eu poderia não ter casado com ela, porque meu irmão olhou para ela e gostou dela também, mas eu ganhei, eu casei, ele conhecia outro, gostou e casou com outra, já fazem mais de 50 anos, mas até hoje eu guardo essa decepção que ele me causou. E pasmem, ambos eram presbíteros, carregando uma decepção de mais de 50 anos. Só a graça de Deus. Você está carregando contigo decepções na sua bagagem de vida. Mamãe me decepcionou, papai me decepcionou, vovô, vovó, tataravô me decepcionou, fulano me decepcionou. Meu querido, você decepciona a Deus quase todo dia, e Deus não deixou você de lado. Largue, perdão da expressão, largue com essa frescura. Pare de carregar as decepções da vida. Diga: eu estou deixando as decepções ao pé da cruz, em nome de Jesus. Não vou carregar decepções. Sofri decepções, amarguras no colégio, sofri decepções lá na faculdade, sofri decepções que brincavam comigo da minha altura, do meu tamanho, da minha cor de pele, e as pessoas vão por aí fora. Coisas mais simples ou mais profundas, não importa, mas a vida não é cheia de decepções. A vida é com Cristo. Você acha que a igreja não decepcionou Jesus? Mas ele não carregou isso com ele, ele deixou, ele perdoou. Só consegue deixar as decepções para trás, amarguras para trás, se a gente liberar o santo remédio que é o perdão. Está perdoado em nome de Jesus. Dizia aqui num dos cultos anteriores, não lembro qual,
de pessoas pregando, e depois Deus tocou no coração e foram pedir perdão para o pai, para a mãe, e deram testemunho aqui, que não falavam com o pai e com a mãe. Como é que pode pregar? Mas se eu tivesse ódio do meu pai e da minha mãe, como é que eu ia pregar aqui? Nunca tive, louvado seja Deus. Creio ter sido um bom filho, talvez não como deveria, mas fui, em nome de Jesus. Mas se você carrega decepções, alguém que te decepcionou, você causou ou foi causado em você, hoje, deixe aos pés de Jesus. Eu não vou terminar o ano carregando as bagagens da vida, as decepções que estou carregando até hoje. Estou liberando perdão em nome de Jesus. Mas estou amargurado, há amargura no meu coração, porque alguém falou uma palavra tão dura que me feriu lá no ano de 1305, às 3h45, na porta da Basílica de Westminster, e você carrega até hoje, larga para lá, deixa. Quem te decepcionou está vivendo a vida, e você está sofrendo de bobeira à toa. A pessoa está vivendo a vida dela, já foi. Deixa para trás em nome de Jesus. Meus aborrecimentos com pessoas, ligado a decepções, amargura, aborrecimentos. Fulano me aborreceu. Deixa para trás. Se você não deixar para trás os aborrecimentos com pessoas, você não saberá lidar com pessoas. Quando as pessoas aborreciam a Jesus, a Bíblia diz, Jesus não se importava. Por quê? Ele sabia o que era a natureza humana. Você não pode esperar do pecador outra coisa, não ser essas coisas. Mas do cristão, você espera uma nova vida. Ele está agindo assim porque não conhece a Cristo. Se ele conhecesse a Cristo, não agiria assim. Mas fulano diz que cristão é mau caráter. Não existe, guarde o que eu vou dizer, não existe nenhum cristão mau caráter. Não existe. O que existe é mau caráter, dizendo ser cristão. Pois cristão não é mau caráter. Mas tem mau caráter, querendo se passar por cristão. Meus aborrecimentos com pessoas, deixo para trás. Deixo para trás toda a minha raiva, ira. Deixo por meio do perdão, raiva, ira. Estou irado, estou enraivecido. Deixo para trás. Já encontrei pessoas dizendo, se fulano for para o céu, eu prefiro ir para o inferno. Já vi gente dizer isso. Eu disse, boa viagem. Vá. Então, mas estou com raiva, eu estou com ódio cruel daquela pessoa, uma ira. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Raiva, veja que decepção, amargura, vai gerando tudo isso, uma coisa está puxando a outra. Agora está com a raiva e está com a ira. Deixe para trás por meio do perdão, em nome de Jesus. Passa a viver triunfantemente. Amém, irmãos? Não quero cansá-los nessa noite, quero terminar essa meia-noite. Está dentro do tempo, fica tranquilo. Me dá mais alguns minutos. Passo a viver triunfantemente. O que você deixou para trás, você vai viver triunfantemente, não vai? Vai. Não tem mais ira, não tem mais mágoa, não tem decepção, não tem amargura, aborrecimento com pessoas, não tem pecado, não tem velha vida. Então Paulo diz, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Há um prêmio, há uma soberana vocação, eu estou prosseguindo em direção a ela, em nome de Jesus. Deixe para trás, e prossigo avançando para as que diante de mim estão. Tem coisas boas diante de você, então você prossegue vivendo triunfantemente.
pois confio na palavra do Senhor. Você confia na Bíblia, meu irmão, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E você ama a Deus, e você vai receber o que outros não receberam, vai desfrutar o que outros não desfrutaram, porque você ama a Deus, está na presença de Deus. Romanos 8, 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, e você vive triunfantemente em todas essas coisas. Porém somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você está avançando, meu irmão, você está avançando, e você declaro, em Cristo sou abençoado. Amém, irmãos? Você é abençoado, meu irmão. Não carrega essas coisas ruins, não. Eu declaro, em Cristo sou abençoado, em Cristo sou abençoado. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Estou em Cristo Jesus, amém? E se você está em Cristo, veja lá de novo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então você vai viver triunfantemente, porque você está em Cristo Jesus. Tenho já bem encaminhada a minha causa, estou certo que serei justificado. Jó 3,18, Jó, tudo aquilo que ele passou, mas ele disse, a minha causa nas mãos de Deus, eu serei justificado. E Deus restaurou tudo o que ele havia perdido. Tudo que os amigos falaram dele, ele não levou em conta. Ele orou pelos seus amigos, e Deus curou e abençoou e perdoou os seus amigos, e Deus restaurou tudo na vida de Jó, porque Jó dizia, tenho já bem encaminhado a minha causa, estou certo que serei justificado. Isso é um homem que não guarda rancor, não guarda mágoa, que confia em Deus. Olharei sempre adiante para frente, olhe para frente, olhe para adiante, não fique olhando no retrovisor da sua vida, meu irmão. Deus tem novas coisas para você, Deus te chama para um novo tempo, em nome de Jesus. Confie no Senhor, aprenderei com meus erros e não mais os repetirei. Abraço meu destino de vencedor e abençoador, amém, irmãos? Deus tem isso para você. Abrace seu destino de vencedor e de abençoador. Aprenda com os erros e não os repita, mas vá para frente em nome de Jesus. Paulo fala, eu esqueço, há um alvo, há um prêmio, eu vou conquistar em nome de Jesus. Agora, para te entregar esse presente desta palavra, eu entrego 2 textos. Tomo para mim, para você, 2 textos. Primeiro, Isaías 1,18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Verso 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Se você quiser arrazoar, pastor, é até bonito que o senhor falou, mas eu não concordo. Problema teu. Pastor, é bonito que o senhor falou, mas na vida não é bem assim. A Bíblia fala, se quiserdes, se você quiser, Deus não te ofende. Deus não arrebenta a porta do seu coração, dos seus sentimentos. Deus ministra. Fala, se você quiser, se você ouvir, você vai comer o melhor dessa terra. Mas se você recusar, se você for rebelde, você vai ser devorado. Devorado pela ira, devorado pela raiva, devorado pelos ressentimentos, devorado pelas mágoas, devorado pelos pecados, devorados pelo velho homem. Você vai ser devorado, porque a boca do Senhor o disse. Mas pastor, eu quero discutir um pouco mais. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Mas a minha vida, pastor, é tanta coisa. Se tornarão como branco como a neve, ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã.
Deus tem santidade, Deus tem pureza, Deus tem nova vida. Mas para quem quer, para quem ouve, para quem aceita, para quem rende, para quem se prostra diante do Senhor. Talvez mais coisas que eu poderia ter falado, não falei nessa noite, mas vem ao seu coração coisas que você vai deixar para trás. Você fala, eu preciso deixar isso para trás, porque isso está me matando, está me prejudicando de ser feliz, de desfrutar do melhor de Deus. Hoje é o dia de deixar para trás. Curve a sua cabeça, feche seus olhos. Faça a sua oração a Deus. Diga a Deus o que o Senhor quer que eu deixe para trás. O que o Senhor quer que eu sepulte hoje da minha vida. O que o Senhor quer tirar da minha vida hoje. Eu vou deixar para trás. Porque como o pastor falou, eu quero viver triunfantemente. O Senhor tem vida e vida em abundância. Eu quero viver esta vida abundante, em abundância. Por isso eu deixo para trás tudo que eu ouvi, tudo que me é prejudicial.